Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado. Eu não conheço a maioria de vocês, eu conheço uns 3 ou 4 aqui, que nós tivemos em Nazaré Paulista algum tempinho atrás. Mas aqueles que eu não conheço, é uma honra, um prazer conhecer mais um pouquinho da família do céu aqui na terra. Meu nome é Denilo Simões, eu moro lá na zona norte de São Paulo. Eu não sei quem é adventista há muitos anos aqui, há mais de 20 anos, mas há 22 anos atrás eu sofri um acidente de ônibus em Campo do Jordão. Eu estava afastado da igreja há 16 anos e nesse acidente o Senhor me deu mais uma oportunidade. Eu perdi uma irmã carnal sentada do meu lado. No acidente eu desmaiei, quando eu voltei a si, eu estava com a mão dentro do cérebro da minha irmã e eu não sofri um arranhão. E a partir daquele acidente eu falei para Deus o que Ele queria comigo. E aí Ele falou assim para mim assim: eu quero que você me conheça. E eu falei para Ele: eu já te conheço, eu tinha lido a Bíblia 7 vezes, dos 10 aos 17 anos, mas Ele falou: você conhece a minha palavra, a mim não, eu sou um estranho para você. E aí eu perguntei para Ele: como é que se conhece o Senhor? E Ele falou para mim assim, na madrugada, de joelho no chão. E aí eu falei para Ele: eu não consigo acordar de madrugada. Eu durmo meia-noite, eu acordo às 5, o senhor ainda quer que eu acorde de madrugada? Ele falou: é. Falei: então o senhor vai ter que me acordar. E eu não coloquei relógio, para vocês acreditarem, eu coloquei 2 relógios para despertar. Porque eu não conseguia acordar de madrugada. 3 horas, 4 horas, eu acordava às 5. Falei: durmo meia-noite, acordo às 5, eu vou acordar ainda nesse intervalo. E eu coloquei 2 relógios para despertar. Falei assim: eu vou colocar um 15 para as 4 e o outro 4 horas. Como a minha oração não passava de 2 minutos, era obrigado pelo bom repouso, me protege, me guarda em nome de Jesus, amém. Eu falei assim: vai ser rápida essa oração, então dá tempo, tá bom, sabe? E aí eu fui dormir e antes do primeiro despertador despertar, eu senti um toque assim. Eu acordei assustado, eu morava sozinho, acendi a luz do abajur, olhei de um lado, olhei do outro, não vi ninguém. Falei assim: eu estou ficando louco, ninguém me tocou. Aí eu desliguei o primeiro despertador, virei de lado e voltei a dormir. Antes do segundo despertar, 15 minutos depois, eu ouvi de novo, eu senti um toque assim. E uma voz disse para mim assim: eu cumpri a minha parte, cumpra a sua. Você conseguiria ficar deitado? Você conseguiria? Nem eu. Aí do jeito que eu estava, eu bati o pé no chão de joelhos e tentei fazer a oração que eu costumava fazer todos os dias. Obrigado pelo bom repouso, me protege, me guarda em nome de Jesus, amém. Essa é a minha oração. Na hora que eu me ajoelhei, que eu tentei fazer essa oração, eu não conseguia. Não vinha nada na mente, nem oralmente, nem mentalmente, eu não conseguia orar. E aí a ficha caiu. Eu descobri que eu não sabia orar, e eu falei para Deus: Senhor, o que eu faço não é oração, é reza. E quando os discípulos estiveram com o Senhor Jesus, eles pediram: ensina-nos a orar. E eu falei: Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei orar. O que eu faço é uma repetição todo dia da mesma coisa. E naquele momento, na minha mente começou a vir assim, ó: eu sou estúpido, arrogante, prepotente, falso, ladrão, mentiroso, assassino, orgulhoso, vaidoso. E eu fui dizendo para Deus quem era o Denilo. E eu comecei a sentir como se um peso saísse das minhas costas, assim, sabe assim? Algo que estava me sufocando dentro da igreja, porque faziam 3 meses que eu estava indo para a igreja, mas nada mudava na minha vida. E eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido. E aí eu comecei a falar mentalmente e tal. Chegou um momento que eu senti que eu podia parar a oração. E quando eu parei a oração, uma voz disse para mim assim: abre a minha palavra. Você falou comigo, agora eu quero falar com você. E eu queria que você abrisse a sua palavra. Livro de Jeremias. Eu aprendi que toda vez que eu oro, eu falo com Deus. E toda vez que eu abro a palavra, Ele fala comigo. Então toda vez que eu abro a palavra e Ele fala comigo, eu ponho meu nome. Tá? Então como nós oramos aqui pedindo que Ele falasse conosco, então agora é hora de você ouvir Ele falar com você. Então eu ponho meu nome toda vez, e esse dia foi exatamente assim. Só que, quando eu li esse texto que nós vamos ler, eu não aceitei.
Falei, não, isso não pode ser verdade. Isso aqui é muito forte para ser para mim. Falei, um ex-drogado, um bêbado, um ladrão, sabe, um fumante inveterado. Isso aqui para mim, falei, não pode ser. E aí eu falei para Deus assim, olha, se é o Senhor que está falando comigo mesmo, eu vou fechar minha Bíblia, eu vou fechar os olhos e vou fazer assim, ó, abrir a Bíblia aleatoriamente e botar o dedo. Se é o Senhor, vai cair de novo no mesmo texto que eu li. Como se Deus não pudesse fazer isso. E aí eu fechei os olhos, abri a Bíblia e meti o dedo, acendi a luz quando eu li o mesmo texto. Falei, Senhor, não é para mim isso aqui, eu não acredito que isso é para mim. Eu não mereço isso. Olha, Gideão pediu 2 vezes a prova para o Senhor, eu sou abusado, eu vou pedir 3. Para não ter dúvida, eu vou pedir 3 vezes. Eu vou fechar a Bíblia, vou fechar os olhos, vou abrir a Bíblia, botar o dedo, e se for o Senhor, só vai confirmar. E Deus fez a mesma coisa. Versículo 4, naquele dia, naquela madrugada, Jeremias capítulo 1, perdão. Eu achei que eu já tinha dado o capítulo. E aí diz assim, assim veio a você e a mim a palavra do Senhor dizendo. Ele disse para mim naquela madrugada, quando eu abri a palavra. E ele disse assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da tua mãe, eu te santifiquei, eu te separei e as nações te dei para o profeta. Só que eu falei para Deus a mesma coisa que Jeremias disse. Falei, Senhor, eu não. Você é doido? Eu? Profeta? Escolhido antes de eu nascer? Nunca, isso não tem lógica. Não sei falar. Não passo de uma criança. E muitas vezes nós dizemos isso para Deus. Não com palavras, mas com as nossas atitudes. O Senhor toca no nosso coração e fala, faz isso. Ah, não, Senhor, manda outro. Não tenho capacidade. Você recebe um convite, às vezes, na igreja para passar uma carta missionária, antigamente, ou cantar um louvor. Ah, não, eu vou fazer feio. Ah, vamos fazer uma visita. Ah, não. Ah, não sei. E ele disse para mim e para você nessa manhã, parar de inventar essa desculpa. Sabe por quê? Porque falar mal da vida dos outros, a gente sabe. Julgar, atacar, ofender, machucar, comentar sobre futebol, novela, mesmo que seja com fundo espiritual, a gente sabe. Criticar, nós somos os primeiros. Por que não deixar Deus pegar esse dom que Ele deu para nós, que é a fala, o corpo, os braços, as pernas, e se permitir ser usado como um profeta? E Ele diz assim, não digas... eu sou uma criança. E o pior é que tem gente com 40, 50, 60 anos, com 20, dizendo todo dia. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E ele diz assim, não diz isso, para de falar isso. Porque é mentira. Eu dei o dom para você, você sabe falar. Você só não deixa eu te usar. Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar. Não é eu que vou, irmãos, é Ele que me envia, é diferente. E a gente às vezes quer fazer coisas grandes para Deus e Deus tem que começar com as pequenas e a gente não aceita. Ah não, se eu não for diretor do trabalho missionário, vice eu não quero. Já ouvi tanto isso. Tanto isso. Ah, se eu não for primeiro ancião, segundo eu não quero. Ah, se eu não for diretor da escola sabatina, vice eu não quero. Quanta arrogância, quanta prepotência muitas vezes nós temos, né? E a Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro, ele vai ser o último. E olha o que diz mais aqui, ó. Onde quer que eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar dizer, você vai dizer. Não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E nessa manhã, irmãos, Deus quer cumprir o que Ele cumpriu com Isaías, aqui, no Jeremias, aqui no versículo 9. Nós é que precisamos deixar. Parar de inventar desculpa. Porque quando a gente para de inventar desculpa, reconhece a nossa limitação e pequenez, aí sim Deus pode começar a agir. Mas quando eu acho, porque assim, no trabalho,
Eles pedem de você que faça isso e aquilo outro e você faz. Ah, por quê? Ah, porque eu tenho que cumprir ordens. E eu aprendi uma coisa. Deus não obriga nós a fazer parte do exército dele. Deus não colocou uma arma na cabeça de nenhum aqui, obrigando você a fazer parte do exército dele. Ou colocou e eu não estou sabendo? Não foi tudo espontâneo? Então, quando a gente está no exército ou quando a gente está numa empresa, você determina a roupa que você vai usar lá, o uniforme da empresa. Eu não gostei dessa cor aqui, eu quero outra. Hein? Ah, é para entrar das 7 às 5, não vou entrar às 9, vou sair às 3? É assim? E por que no exército do Senhor, em vez dele mandar, quem manda sou eu? Hã? Deus está perguntando para nós. Até quando nós vamos teimar em impedir de deixar ele agir na nossa vida? Eu não servi exército, mas eu sei como é que funciona. E o soldado lá, ele rala e mete a cara no chão e tem que fazer exercício e tal. E muitos ficam revoltados, mas no final ele está pronto para, se houver uma guerra, ele saber se defender. E por que no reino de Deus a gente também murmura e reclama e não entende que tudo que Deus permite que aconteça é para o nosso crescimento, é para o nosso preparo? Eu tenho pensado seriamente sobre essa pandemia. E na minha cabeça, nada me tira da minha cabeça de que Deus permitiu essa pandemia como uma pré-sacudidura para o povo dele. Sabe por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que se tivesse acontecido realmente a sacudidura, no ritmo de vida que a maioria de nós estava levando, nós não suportaríamos. Pode ser que um ou outro aqui já tivesse num patamar maior. Mas eu tenho certeza, com as pessoas que eu tenho conversado nos últimos meses, nas igrejas que eu tenho pregado, isso é latente, é claro. Porque nós estamos preocupados com o nosso pão, nosso dia a dia, sabe? E Deus, por mais que a gente dissesse que Ele é tudo em nossa vida, ainda estava preocupado com o salário do fim do mês, sabe? Com as contas. E Deus teve que permitir falar assim, eu vou ter que dar um freio no meu povo. Não para o mundo, mas para o meu povo. Sabe? Aí eu queria te fazer uma pergunta. O que mudou na sua vida nessa pandemia? Na parte espiritual. Você já parou para pensar nisso? Quantas oportunidades você tem aproveitado todos os dias para falar para as pessoas que a solução para os problemas do mundo é Jesus? Ou você está preocupado demais com a vacina? Ai, eu não vejo a hora de chegar essa vacina, sabe? Eu quero tomar. E eu tenho conversado com pessoas todos os dias, o dia inteiro. E a solução dos problemas do mundo agora é essa. E sabe o que é triste, irmãos? É que Deus vai cobrar de mim e de você. Porque nós sabemos que a solução dos problemas do mundo não é uma... Mas infelizmente muitos de nós estamos preocupados ou querendo que essa vacina seja a solução. E esquecemos que o mundo precisa saber e ver em nós que o mundo está caindo e eu estou em paz. Você tem estado em paz? Você já parou para pensar nisso? Como é que as pessoas viram as suas reações dessa pandemia para cá? A minha vida continuou a mesma. Eu não parei nada. Meu trabalho missionário continuou o mesmo. Fui proibido de pregar e comecei a fazer live. 4 horas da manhã, muitas vezes eu estava fazendo live para pessoas fora do Brasil. Mostrando para elas que Jesus é a solução. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus disse para mim aqui, ó, há 22 anos atrás, não se preocupe onde você vai, nem o que você vai falar. Então eu só falei para ele assim, ó, Senhor, estou aqui. Da onde o Senhor me tirou? Um bêbado, um drogado, fumava 5 carteiras de cigarro, andava com uma 765 na frente, uma 380 atrás, tá? Não levava desaforo para casa. E Deus falou, meu filho, você é meu, vem cá, vem. Ó, eu vou permitir que a sua irmã vá dormir para mostrar para você que eu amo você.
Tá? No meio de 55 pessoas dentro de um ônibus, só 14 morreram e só 2 saíram sem um arranhão, e eu fui um deles. Minha irmã do meu lado aqui, ó, do meu lado, e ela morreu de uma maneira horrível, trágica, sabe, sem esse buraco, isso aqui tudo aqui rasgado assim, sem esse pedaço aqui que foi ralando no asfalto, e eu não sofri um corte. O que eu posso dizer para esse Deus? Obrigado? Não, obrigado é muito pouco. A gente fala obrigado todos os dias para Deus, mas Deus está cansado dos nossos obrigados, Ele quer ver atitude, porque eu aprendi, irmãos, que amor gera amor, e amor gera retribuição. Quando eu amo alguém, eu quero fazer tudo para que ela fique feliz, que ela esteja sempre agradecida, sabe? Pela minha companhia, pela minha presença, e é recíproco. Aí a gente diz assim, ó, a gente canta assim: eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar. E não consegue nem ficar em silêncio dentro da igreja. Ou a gente canta assim: ah, Jesus, a ti entregarei meu corpo e alma a ti. Tudo entregarei. Aí na hora da escola sabatina, na hora de passar a oferta, você fica caçando, pega lá o dinheiro e fica assim: não, essa não, essa aqui. Isso é tudo que a gente dá realmente para Deus, irmãos? Será que é tudo? Ele não deu tudo para nós? E Ele pede de nós a mesma coisa, tudo. Meu enteado, eu tenho um enteado mais velho, agora no começo de janeiro, com medo da esposa dele, estavam meio brigados assim, ele estava com a vida espiritual mais ou menos, e aí ela é de Manaus, e ela já tinha comprado passagem para Manaus, e ele com medo dela ir embora com o meu neto e não voltar, ele foi para lá. Foi para o olho do furacão. Ficaram 12, 13 dias lá, quando voltaram, os 3 estavam com Covid. Só que ele tem problema respiratório, tem bronquite asmática. 3 dias depois estava internado, tá? Saturação muito baixa e tal. Os médicos falaram assim, a médica falou assim: olha, escapar isso aí vai ser difícil, hein? Minha esposa então, minha esposa orou tanto que eu nunca vi. Ela chorou aqui, não tinha mais lágrima. E Deus, na sua infinita misericórdia, deu uma oportunidade para ele. E ontem ele fez um culto de gratidão, e em uma semana eu não reconheci meu enteado. Era uma outra pessoa. Sabe, foi tão forte o choque, mas foi tão grande ele ver a mão de Deus, porque ele sabia, sabe, quando ele pegou a Covid, e ele teve que, pra vocês terem ideia, ele estava mais ou menos com dores assim e tal, quando faltou o ar, ele já correu para o posto de saúde, e do posto de saúde já foi direto internar. Porque pelo problema respiratório, o pulmão dele muito comprometido, apesar de não ter fumado, nunca fumou, mas infelizmente vai inflamando por causa da má alimentação, e aquilo foi... E o médico, quando chegou no hospital, o médico falou: interna logo, vamos interna já, e vamos dar remédio, porque senão daqui a pouco vai ter que entubar. E minha esposa estava preocupada, porque se entubasse ele não voltaria. E ele viu a mão de Deus, porque os médicos se uniram assim e falaram assim: esse aqui, ainda falaram para minha esposa, só um milagre, tá? Esse aqui, o pulmão dele está muito comprometido. Minha esposa também, super preocupada também, porque ela falou: se eu pegar também, ela tem um pulmão muito mais comprometido, porque ela tem bronquite há muitos anos, por teimosia também, porque a gente é teimoso. E aí Deus foi lá e falou: meu filho, olha, eu vou dar mais uma chance para você, tá? E minha esposa orou, eu nunca vi minha esposa orar tanto. Nunca. Em 22 anos que eu estou com ela, eu nunca vi ela chorar tanto e orar tanto, pedindo misericórdia do Senhor. E eu vi minha mãe, durante 16 anos, eu longe da igreja, ela orando por mim. Sabe? E eu entendi. E ela assim: você não está orando? Estou, filhinha, mas eu não consigo falar, eu tenho que continuar minha vida, eu tenho outras pessoas, eu estou orando pelo seu enteado, pelo meu enteado, seu filho, eu tenho, muita gente está orando também. Eu falei: mas a minha vida não pode parar, infelizmente, eu tenho que continuar. Eu falei: tem muitas pessoas todos os dias onde eu trabalho que precisam também de oração, também de intercessão, de uma palavra. E aí, em uma semana, irmão, depois que ele voltou, eu olhei para o rosto dele assim, sabe assim, você vê uma outra pessoa,
um semblante de paz, de alegria. Quando ele começou a falar, e é uma pessoa que não fala muito, mas ele quando começou a agradecer assim, sabe, ele falava assim, eu não mereço estar vivo. Ele falou, não era para estar aqui. Falei para ele agora, vou te fazer só uma pergunta, Alexandre. O que você vai fazer com essa segunda oportunidade? Ele falou, já comecei. Ele falou, esse culto aqui já é um dos primeiros passos que eu resolvi fazer. Ele falou assim, e se for necessário eu abandonar o emprego para pregar o evangelho a partir de hoje, falar para as pessoas desse Deus maravilhoso, eu vou fazer. Eu queria te perguntar, nós cantamos aqui, vem Santo Espírito agora, vem nos ensina a orar, vem com poder inspirar-nos, vem nos reavivar. Que área da sua vida precisa ser reavivada? Hein? Você já parou para pensar nisso? Quais as áreas da nossa vida, e da sua e da minha, que precisam de um fogo assim para ativar ela novamente? Quando a gente entra na igreja, e eu vejo isso claro, há aquele primeiro amor, sabe? Aquela vontade de que todo mundo conheça essa alegria que está no seu coração, e você quer falar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o tio, para o primo, para o amigo. Só que vai passando o tempo dentro da igreja, e aquilo vai apagando. Em vez daquilo aumentar, a gente vai entrando assim, ó, no modo automático. Ah, ninguém me dá uma chance na igreja, sabe? Ah, eu queria tanto fazer. Só que a gente canta alguns hinos da igreja, a gente não presta atenção na letra. O hino Mãos, a letra do hino Mãos, como é que é? Essas foi feita para quê? Servir. E por que a gente usa para atacar? Por que a gente usa para apontar? A gente canta que ela foi feita para servir, mas você viu fulano? Olha lá, na igreja, olha lá. Só ele é o que sabe, só ele é o que sabe pregar, só ele é que tem o poder do Espírito Santo. É assim. O vizinho ao lado meu, que não sabe mais servir. E a gente canta assim, através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Aí o vizinho põe o som alto, você começa assim, se essa desgraça morresse, seria um favor. É verdade, irmão, porque eu cansei de fazer isso. Sabe o que é você ter que pregar no sábado de manhã, e 10 horas o vizinho colocar funk na rua de cima, e parecia que estava na minha janela aqui o som, e ele foi desligar às 5 horas da manhã, e 6 horas eu tinha que levantar, 7 horas eu tinha que sair para ir pregar a palavra. Tá? E eu orei, chegou uma hora eu falei, Senhor, fulmina esse desgraçado. Estou sendo sincero. Porque eu não aguentava mais. Eu virava do lado e virava do outro, e orava, e nada. E quanto mais o som aumentava, aquelas letras horríveis, e aquele bum, 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 parecia que tinha um martelo batendo na minha cabeça, e eu saí de casa zuretar. Era para descer numa estação, eu tive que ir até o final, tive que voltar. Entrei no ônibus e só acordei pela misericórdia de Deus, tão cansado que eu estava. Eu cheguei na escola sabatina, o pessoal achando que eu estava orando, eu estava dormindo. No culto, antes de comer na plataforma, todo mundo achando que eu estava oração, eu estava dormindo. Quando eu peguei o microfone, eu falei, irmãos, só um milagre de Deus para mim poder pregar a palavra aqui hoje. Falei, porque eu estou irritado, eu estou nervoso, nem fale comigo hoje, irmãos, por favor, que eu estou num estado que vocês não têm ideia. Aí eu contei. Falei, mas se Deus me trouxe aqui, Ele tem que me ensinar alguma lição e eu não sei qual é. Então, só Ele fazer um milagre para que eu consiga pregar a palavra sem dormir e sem embaralhar as coisas e tal. E quando terminou a mensagem, os irmãos, sabe assim, eu vi a igreja toda de pé chorando. Eu falei, Senhor, como é que o senhor pode usar um lixo como eu, hein? Eu queria que aquele desgraçado daquele vizinho morresse, sumisse, que a terra tragasse ele. E o senhor não olha para isso, ainda me dá o privilégio de ser porta-voz da tua palavra e alcançar corações? Sabe o que Deus mostrou? É que nós estamos numa guerra. E a gente esquece disso. Sabe? E na guerra, irmãos, é impossível, praticamente impossível sair ileso. Impossível. Sabe? Então, as provações, essas situações, vêm exatamente para isso.
Quantas pessoas? Eu não perdi ninguém, não perdi nenhum familiar, tá? Perdi amigos, perdi colegas de igreja, irmãos e tal. Mas como é que você reagiu? Como é que você está reagindo ao que está acontecendo? Isso te está dando mais certeza e mais vontade de voltar para a palavra e ouvir Deus falando assim para você, sabe? Meu filho, isso aqui, ó, são sinais de que eu estou às portas. E você precisa se preparar? Ou você está murmurando e reclamando? Porque o que eu vi de gente no meio do nosso povo, sabe? Até se suicidando. Semana passada mesmo, tinha um senhor que eu fazia um grupo de estudo lá na Inglaterra. Tá? Todo sábado de madrugada eu acordava 3 horas da manhã, porque era o horário lá para chegar lá, para conseguir pegar eles lá. E aí um amigo me convidou, aí de repente esse amigo me liga, eu ia fazer, ele falou, Danilo, tem uma péssima notícia para você. Sabe aquele irmão assim? Eu falei, claro, ancião de igreja, homem de Deus. Eu falei, acabou de se jogar do 18º andar do prédio. Eu falei, o quê? Ele falou, a igreja está perplexa, todo mundo não tem, sabe? Aquele que está de pé, cuide-se. Irmãos, nós temos que nos preparar, porque nós não temos ideia de como vai ser essa sacudidura. Nós não temos ideia do que vem pela frente. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Na realidade, tudo isso aqui não tinha nada a ver com o que eu ia pregar. Sabe, não tinha nada na minha cabeça, isso aqui veio naturalmente. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Nós pedimos todos os dias, a gente canta, derrama a chuva sobre nós, derrama teu poder de amor, teu Espírito envia-nos, manda porção dobrada e tal. Se o Espírito Santo fosse derramado sobre você hoje em porção dobrada, o que você faria com ele? O que você faria com isso? Eu tenho viajado pelo Brasil afora, e em cada igreja que eu vou, eu sempre pergunto isso aí. E as pessoas ficam assim... Você acha que Deus vai derramar o poder dele em profundidade para aqueles que não usam as gotas que ele tem dado? Se você fica assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, você acha que Deus vai derramar o poder dele em profusão? Se a gente sabe que não vai derramar, por que a gente então não permite a ele uma mudança? Joel 2, por favor, abra sua Bíblia lá em Joel 2. Versículo 28. É um texto demais conhecido, nós já sabemos, ouvimos tantas vezes pregações sobre isso aqui. Mas eu acho interessante, irmãos, é que às vezes a gente lê o texto e não presta atenção em detalhes. E é nos detalhes que está o segredo de tudo que está na Bíblia. E aí diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E versículo 28, 29 e 30, tá? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Vamos parar por aqui. Eu lembro de uma história na Bíblia, que Pedro estava saindo do templo, e um coxo chegou para ele e falou assim, dá uma esmola, pelo amor de Deus. E ele falou para o coxo assim, ó, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando foi a última vez que você disse isso para uma pessoa?
Quando foi a última vez que você orou por uma pessoa assim, ó, e falou assim, ó, quando eu terminar essa oração, em nome de Jesus, você está curado? Quando foi a última vez? O que Pedro tinha diferente de mim e de você? Hã? Nada? E por que ele teve autoridade para falar isso e nós não temos? Você já parou para pensar nisso? Se o mesmo poder que estava à disposição dele está à nossa disposição a cada dia, o que precisa acontecer, irmão? Precisa perder um ente querido, precisa sofrer um acidente, ver a morte de frente. O que precisa acontecer? Servo do Senhor disse que Deus está mais disposto a dar do que nós de receber. E ela fala que a oração é a chave que abre os celeiros dos céus. Eu morei em 1981 numa cidade chamada Fátima do Sul, lá em Mato Grosso do Sul. E havia uma fazenda na região lá, chamada Itamaraty. Era o maior produtor de soja do mundo, naquela época. E eu tive o prazer de visitar essa fazenda. Para vocês terem uma ideia, para colher a soja, eram 600 colheitadeiras, uma do lado da outra. Você tem ideia do tamanho que era. Tinha cinema e tinha banco dentro dessa fazenda, de tão grande que era. E aí eu tive o prazer de ver os depósitos, os silos lá. E eram coisas assim monstruosas. E toneladas e toneladas e toneladas de grãos de soja eram armazenados ali. E aí eu fico imaginando os celeiros dos céus. Se celeiros aqui na terra são monstruosos, imagina os celeiros dos céus. Então ela diz assim que a oração é a chave que abre o celeiro dos céus. Por que a gente não busca, recebe essas bênçãos que estão à nossa disposição? Por que esse poder aqui da chuva serôdia ainda não foi derramado sobre a minha e a sua vida? Que análise a gente está fazendo da nossa vida? O que precisa acontecer na minha e na sua vida para que a gente possa receber esse poder e terminar a obra do Senhor? Você está feliz nessa terra? Você é feliz nessa terra? Você está satisfeito com o que está acontecendo nessa terra aqui? Não. Então o que precisa acontecer para você se jogar de verdade nos braços do Senhor? Se você soubesse com certeza que Jesus ia demorar mais um ano para voltar, em um ano ele voltaria, o que mudaria na sua vida? Qual área da sua vida você mudaria? Há 22 anos atrás, haviam 55 jovens e adultos dentro do ônibus, contentes, felizes, loucos, depois de um congresso maravilhoso, um sábado maravilhoso, todos com planos, projetos, sonhos, ideais, para chegar em São Paulo, dormir, cada um na sua casinha, no conforto do seu lar, e continuar a vida do jeito que eles já estavam traçando. Em questão de minutos, 14 daquelas pessoas estavam ali, não sei se tiveram tempo de tomar uma decisão, de fazer uma entrega a Deus. Nós estamos aqui hoje, vida e saúde, a pandemia assolando o país, o mundo, e Deus nos conservando com vida, e a gente está assim, ó. Quantas pessoas morreram próximo de você? Será que elas tiveram a oportunidade de alguma forma, um folheto, um livro, uma revista, uma palavra, alguma coisa, ter a oportunidade de tomar uma posição antes da morte? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois do quê, hein? Se existe um depois, tem que ter um antes. Então vamos lá para o versículo 12. O próprio capítulo vai explicar sobre isso.
Lá diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele dá a receita. Essa conversão de todo o coração, ela tem 3 passos para acontecer. E o texto diz para mim, jejuns, não é jejum no singular, é jejuns no plural. Choro e pranto. E continua dizendo assim, rasgue o vosso coração e não os vossos vestidos. E de novo, é tão importante isso, irmãos, é tão necessário que volto a dizer, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. E aí lá no versículo 15 diz assim, tocai a buzina em... Alexandre falou bem sobre isso, sobre Sião. Sabe? É hora, irmãos, da gente acordar o nosso povo primeiro. Isso aqui, ó, tem que acontecer mais vezes. Existe um texto do Espírito de Profecia, eu não lembro, mas ela diz assim, que chegaria o dia em que teríamos que nos afastar daqueles a quem chamamos de irmãos. E quando eu li esse texto, eu chorei muito, sabe por quê? Pessoas queridas, próximas a nós, mas que o nosso querer viver o cristianismo à altura do que nos é possível, iria incomodar o nosso irmão do lado. E eles iriam começar a se afastar da gente. Não é nós se afastando deles, é eles se afastando da gente. E aí você é santarrão, você é extremista, você é fanático, você é louco. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sou louco. Porque para ser imitador de Cristo tem que ser louco. Imagina, ó, eu trabalho numa loja de irmãos adventistas, lá na zona cerealista, todas as lojas abertas. E um louco lá resolve fechar 3 lojas. Nessa pandemia, onde todo mundo está perdendo, fechando. E sabe o que é interessante? Aí ele abre no domingo. E o pessoal não entende, o pessoal fechando loja e ele abrindo. Abrindo outra. Ele abre no domingo e a loja só cresce. O que ele perde no sábado, ele triplica no domingo. Glória a Deus. Loucura, irmão, loucura. E Deus está esperando essa loucura minha e sua. Eu tenho que incomodar o mundo ao meu redor. Meu vizinho, ele tem que achar que eu sou louco. E aquilo mexer tanto com ele, que ele chegar para mim e falar assim, por que você é louco? É. Porque, sabe, você vai almoçar, a pessoa tem que olhar para o seu prato e falar assim, por que você não come isso? Por que você não come aquilo? E você não vai falar que é por motivo de saúde, não. Você vai falar assim, ó, sabe, que isso é princípio bíblico. E o Deus a quem eu sirvo quer que eu seja cabeça, que a minha mente esteja limpa, desembotada, para que eu possa ter um contato com Ele, que me é dado esse privilégio. Porque se eu apenas mudar por motivo de saúde, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com Deus. Muitos mudam só depois da doença, sabe? Não é esse o que deve me fazer, irmãos, permitir a mudança, porque não sou eu que mudo, é Ele que muda. Reavivamento e reforma, quem faz é Ele. Eu não tenho esse poder, o único poder que eu tenho é de decidir. Falar, Senhor, eu não sei o que está no pacote, eu não sei o preço que eu vou ter que pagar. Há 22 anos atrás, quando eu disse sim para o Senhor, quando Ele me deu o texto de Isaías, eu não tinha ideia do preço que eu ia pagar. Sabe? De você pregar a palavra e muita gente virar a cara na saída, nem de cumprimentar. Sabe? Você levando a verdade da palavra do Senhor, o que está escrito aqui, e você ganhar mais inimigo do que amigo. E as pessoas dizem assim, vários falam assim, enquanto eu for dessa igreja aqui, você nunca mais prega a palavra aqui. Sabe? Pensa que é fácil? Você chegar em casa depois de uma vigília e o diabo chegar para você assim, na porta de casa assim, ele falar para mim assim, você está feliz? É.
Está contente porque passou 8 horas na presença dele, é? Você não sabe o que eu tenho em casa preparado para você. E na hora que eu pisava o pé, minha esposa dormindo, aí eu entrava contente, assim, depois de 8 horas, assim, na presença do Senhor. Quando eu acordava, que eu ia dizer bom dia, ela não entendia bom dia. Tá? E você ter que, Senhor, dá-me paciência, Senhor. Eu estava na tua presença, Senhor, eu passei 8 horas lá, foi tremendo, foi maravilhoso, eu estou cheio. Não deixa ela atrapalhar. E o dia inteiro, sabe, o dia inteiro tudo vinha, mas parecia um torpedo, assim, sabe, assim, furacão, tudo junto de uma vez só. Aí você vai pregar na outra igreja lá, aí chega em casa, a mulher está com uma tromba desse tamanho. Tá? E não adianta você falar nada. Porque você está num crescimento espiritual e ela está no outro tempo. E eu não entendia isso. Sabe, 15 anos eu cobrando dela a mesma coisa que Deus pedia de mim. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim: quando é que você vai calar a boca e deixar eu agir na vida da sua esposa? Hã? Mas Senhor, você convence? Você converte? Não, então cala a boca. Pensa que é fácil para um homem que fala o dia inteiro, mais do que qualquer mulher, porque eu só sei trabalhar com venda, eu só sei falar, não sei fazer nada com as mãos, ficar calado? Vendo a mulher, sabe, perdendo tempo com um monte de coisa, e o senhor falar, eu estou agindo na vida dela. Aí, para completar, a filha sai da igreja, e 2 anos depois ela chega para a mãe e para o pai e fala assim, não gosto de homem, meu negócio é mulher. É para ser louco ou não é para servir o Senhor? E você pedir sabedoria a Deus para amar ela mais do que você ama. Tá? O pessoal fala, o irmão Danilo é uma benção. Mas você não sabe a cruz que eu carrego. Você não sabe quantas noites eu passo de joelho no chão pedindo a Deus misericórdia. Eu nunca preparei uma mensagem. Só nunca. Sabe? Chega, o senhor fala, meu filho, você vai falar sobre isso. Ele disse para mim assim, você não precisa se preocupar, eu ponho as palavras na sua boca. Mas para ele poder pôr as palavras na minha boca, eu tenho que estar em comunhão com ele. Aí o diabo pega aquele dia assim, bota tudo de uma vez só, sabe assim? Tudo. A pessoa olha feio para você e quer encrenca, sabe? Tudo acontece, tudo é. E você tem que, sabe, as pessoas estão de olho. Meu pai dizia para mim assim, ó, mato tem olho e parede tem ouvido. Já ouviram esse ditado alguma vez? Já? Então. Aí um tempo atrás, uns anos atrás, um dia eu perdi o controle com a minha esposa, falei para ela assim, vai para a ponte que caiu. Daqui a pouco eu pedi a Deus perdão, pedi perdão para ela e nós nos acertamos, continuou a vida. Passou uma semana, meu enteado mais novo foi brincar na casa do filho do vizinho do outro lado, na rua de baixo. Só que o fundo da casa dele dá para minha casa. E aí meu enteado almoçou lá, no tempo do almoço, o vizinho chegou para o meu enteado e falou assim, eu sou católico, apostólico, não praticante, eu não sou que nem o seu padrasto, sabe, que é pregador da palavra, conhecedor da aula de Bíblia e tal, não sei o quê, mas eu nunca mandei minha mulher para aquele lugar. A gente esquece muito fácil disso. Sabe quando eu vou alcançar esse homem para Cristo? Nunca. Porque infelizmente a primeira impressão é a que fica. E a gente continua levando a nossa vida de cristão, se esquecendo que nós muitas vezes estamos sendo mundano. E aí Deus quer derramar o poder dele, mas ele fala para mim e para você, converta-se, meu filho. Converta-se. Só que parece que a gente tem medo de ser usado por Deus e receber o poder dele. Você já parou para imaginar, você numa feira, uma pessoa tem um ataque epilético, cheio de gente assim, e todo mundo lá, sabe, em volta dele, e o Espírito Santo dizendo assim, se ajoelha e ora aqui. Todo mundo
lá em volta, assim, aquele monte lá assim, e você ouvia a voz dizendo assim, se ajoelha e ora. Pensa que é fácil? Ele fez isso comigo há muitos anos atrás. Eu não vou orar, que eu estou nesse mundo aqui, mas não vou mesmo, não vou. Se ajoelha e ora, 3 vezes. Não quero, senhor, não quero. Eu escolhi você. Ajoelha e ora. Quando eu pensei que não, irmãos, alguma coisa fez assim, ó. Eu já estava de joelhos. E ele já tinha enrolado a língua, e eu fui tentar puxar assim, e ele deixou uma marca aqui assim, tá? E aí mandaram chamar o socorro, mas se o socorro demorasse mais 1 minuto, ele não veria. E aí eu me ajoelhei, e eu falei, Senhor, na oração eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, hein? E o Senhor sabe que eu tenho vergonha de me expor, o Senhor já me faz pregar nas igrejas. Eu gosto quando o Senhor me chama igreja pequenininha para me não expor, o Senhor me faz aqui no meio da feira. E eu falando, e um monte de evangélico assim ajoelhado. Falei, Senhor, eu não mereço nada, mas eu sei que esse jovem aqui está a ponto de morrer. Então eu lhe peço milagre. Quando eu terminar essa oração, ele está bom. Sabe quando você ora sem acreditar que aquilo é possível acontecer? Que a gente pede as coisas para Deus e não recebe porque a nossa fé é muito pequena mesmo, a gente já disse que tem fé. Quando eu abri os olhos, ele estava sentado. E aí uma senhora pentecostal falou assim, é Deus, Deus mandou o senhor aqui. Sabe por quê? Porque eu já estava desacreditando do poder dele. Porque minha vida estava assim, 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 assim. Aí sabe o que eu fui entender? Que eu precisava naquele momento ali, eu tinha que estar de joelhos ali. E às vezes aí Deus pede as coisas para nós e a gente põe todos os empecilhos possíveis. E quer receber o poder do Espírito Santo. E quer morar na eternidade com Ele. Queria te perguntar mais uma vez, o que precisa acontecer na sua vida no dia de hoje? O que você quer de verdade? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, arruma suas coisas e vai para a África, como ele fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Qual resposta você daria para ele? Ah, Deus não vai pedir isso, mas se ele pediu para Abraão, por que ele não pode pedir para mim e para você? Eu tenho um casal de amigos, você já deve ter ouvido falar deles, o Jorge e a Thalita, que vivem num trailer. Estava muito bem no trabalho, e o Senhor começou a tocar no coração dele que ele tinha que vender e comprar um trailer. Ele falou, Senhor, meu filho, eu estou contigo, faz. E Deus quer nos usar, irmão, Deus quer tirar as amarras que nos prende a essa terra aqui, sabe? Que o trabalho é mais importante do que buscar Ele em primeiro lugar, que a pregação do Evangelho é muito mais importante do que o trabalho. Porque ele diz assim, ó, busca eu em primeiro lugar, meu reino e a minha justiça, e as outras coisas pode deixar que eu acrescento. Mas por que é tão difícil, irmãos, a gente acreditar nisso? Por que é tão difícil? Porque é tão difícil a gente liberar, sabe, dar liberdade de verdade para o Senhor agir em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Ah, não, Deus pode se meter em qualquer área da minha vida, mas que Ele não mexa no futebol. Que Ele não se meta nas minhas novelas, que Ele não mexa com as minhas roupas, que Ele não mexa com meus livros. Satanás só precisa de um prego na parede, é assim que eu ouvi há muitos anos atrás. À tarde a gente vai sair daqui, às 6 horas, acho mais ou menos, a gente sai daqui. E aí, que vai mudar na sua vida? Quanto mais próximo você chegou de Deus, antes de sair daqui, rasgai o vosso coração, diz aqui, não as vossas vestes. Quando foi a última vez que você passou horas de joelhos na presença do Senhor? Quando foi? A minha oração era 2 minutos, não passava disso. Primeira madrugada que eu orei, quando eu olhei no relógio, eu tinha ficado 40. E eu não senti nada.
E no outro dia eu queria também. Eu falei, o negócio é interessante, eu gostei do negócio. Nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Acordei, depois da oração, me troquei e tal, entrei no ônibus, peguei uma revista chamada Paz na Tempestade e comecei a ler. Abri ela e comecei a ler. Uma mulher vem correndo assim, tinha um único banco, ela sentou assim, quase me derrubou assim, sentou no banco lá assim e bateu na minha revista assim. Eu olhei para ela assim. Aí eu estou lendo a revista aqui, a mulher pega e faz assim, ó. Moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou a ponto de me suicidar. O Espírito Santo falou para mim assim, fala com ela. Eu falei, o quê? Não tem nada a falar para ela? Fala com ela. E aí eu falei para ela assim, conta para mim o que está acontecendo. Não, porque eu era católica, apostólica, romana, e de repente eu fui convidada para ir numa determinada igreja, e depois que eu passei nessa igreja, meu lar virou um inferno, é meu marido brigando com meus filhos, um brigando com o outro, quase matando o pai, e tal, um inferno em minha casa e tal, eu não sei se, eu acho que eu não vou mais nessa igreja. E eu falei, aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essa mulher aqui? Não tenho nem ideia do que falar para ela. Aí veio o texto lá de Jeremias, não se preocupe onde você vai e nem o que você vai falar. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu não tenho a solução do seu problema, mas eu conheço ela. Falei para ela, eu vou dar o conselho que eu vou dar para você, se você seguir vai dar certo. Aí ela, quando você chegar em casa, tá? Você vai entrar lá no seu quarto, lá, ou depois que seu marido dormir, você vai botar o joelho no chão e vai dizer para Deus tudo o que você disse para mim. Rasga o coração para ele, conta tudo para ele. Fala para ele que você está triste, você não quer sair da igreja, mas depois você passou a fazer parte dessa igreja, a sua vida virou um inferno, o seu lar está um inferno. Conta para ele. Aí ela pegou e falou assim, eu quero essa revista sua aí. Usada. Eu falei, caramba, novinha, comecei a sublinhar. O Espírito Santo falou, dá para ela. As ordens assim que não gosta, sabe quando a gente não gosta, sabe? Começando, já me dando ordem já. Desde pequeno, só ordem. Eu falei, cara, mas eu falei, essa aqui eu vou aceitar. Isso aqui eu sei que tem alguma coisa por trás. Ela falou assim, qual igreja você vai, hein? Eu falei, não prego placa de igreja. Por quê? Porque se eu falar a placa da minha igreja, tudo que nós conversamos aqui vai por terra. Falei, mas está aqui meu telefone, tá? Se tiver que a gente se encontrar, Deus vai preparar. E eu fui, sabe assim, e aí eu comecei a orar por um cadeirante que estava no ponto de ônibus lá. Eu falei, Senhor, eu nunca fiz isso. Mas sabe uma vontade de orar? Senhor, aquele rapaz, aquele homem ali, ó, eu não tenho como ajudar ele, Senhor. Mas provê de alguma maneira que alguém ajude ele, sabe? Aí cheguei no trabalho, fui para o banheiro, nunca tinha feito isso. No banheiro comecei a orar pelo dia de trabalho. E era uma coisa tão gostosa que eu falei, eu quero isso aqui para mim. No outro dia de madrugada eu não precisei botar despertador, eu acordei e passei, eu não orava nem 10 minutos. Passei a orar 40, depois fui passar por 1 hora, depois 2 horas. E eu via minha mãe orando 2 horas e eu falava, vai ter assunto assim com Deus lá no inferno. Mas consegue! E hoje, irmãos, minha esposa não deixa eu orar em nenhum evento. Se tiver aniversário, não deixa eu orar. Ou no almoço, porque eu esqueço que eu estou ali e eu começo a me conectar com o céu. E se brincar, eu viajo, sabe assim? Começo a falar com ele e esqueço ao meu redor. E ela tem que falar assim... Porque quando você cria essa amizade com o Senhor, irmãos, é como o melhor amigo. E ela diz que a oração, sabe, é abrir o coração a Deus como o melhor amigo. Para de ficar pedindo as coisas para Deus, conversa com Ele sem pedir nada, sabe? Bata papo com Ele, faça dele realmente o melhor amigo. Conte para Ele toda a sua vida, seus medos, seus temores. Não tenha vergonha. E aí você vai perceber, irmãos, que isso vai... Quando você recebe, você faz isso com Ele, Ele te enche. Porque o amor dele começa a entrar dentro de você e você não consegue ver a hora de falar para alguém. A pessoa senta do seu lado no ônibus ou no trem e você já pensa assim, ela não pode sair daqui sem ouvir falar de Jesus. Mas às vezes você entra no ônibus ou no trem ou no metrô e a pessoa senta do seu lado e você é com o fone aqui no ouvido, aqui assim. Às vezes até lendo a lição ou lendo a Bíblia. E a pessoa vai embora e você não aproveitou a oportunidade. Se a Bíblia diz assim, lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é todas. Todas. Se eu fosse contar testemunhos aqui, irmãos, eu ficaria aqui anos contando.
de tantos testemunhos que Deus tem feito na minha vida e me dado a oportunidade de falar dele nos 22 anos que eu tenho passado. Eu vou contar um só, para vocês verem como uma coisa simples, simples. E a gente quer fazer coisas grandiosas. Isso aqui não é meu, isso aqui eu ouvi de uma missionária. Ela fazia propaganda e marketing lá no Nordeste, lá no interior lá do Ceará, Natal, e ela pensava assim, eu vou estudar que nem uma louca, que quando eu me formar, em 2 anos eu quero palestrar nos maiores espaços do mundo. O sonho dela era dormir num hotel 5 estrelas, numa cama king size. Sonhava, voava alto, hein? Ela contando isso. E aí ela pegou e conheceu as verdades da palavra de Deus e ela veio para a igreja adventista. E ela já veio assim, eu quero fazer evangelismo, eu quero ser um Luiz Gonçalves, sabe assim, um Bulhon grande. Só que ninguém começa de cima, começa de baixo. Mas na mente dela, coisa grande. Do lado da casa dela, muda um casal, sem filho, durante o dia, som alto, e à noite briga. Na hora que o marido chegava em casa até dormir, discussão. Você com certeza conhece algum vizinho assim, né? E ela, Senhor, o que morava aqui era uma paz, uma tranquilidade, agora viver esses encrenqueiros aqui, que eles têm que sumir daqui, Senhor. Manda fogo aqui, sabe? E ela orando, Senhor, eu quero fazer coisa grande. Tá bom, minha filha, você quer trabalhar na minha obra? Tá bom. Ela conta que chegou na primeira sexta-feira, depois que eles mudaram, o Espírito Santo falou para ela assim, faz um bolo e leva para eles. Vou não, senhor. Você não quer fazer coisa grande? Faz um bolo e leva para ele. E ela, não, como a gente faz muitas vezes, ela viu que não tinha jeito, que aquela voz estava martelando na cabeça dela, fez um bolo lá de cenoura. Como é que eu vou falar com aquela mulher? Eu não quero nem olhar na cara dela, como é que eu vou fazer? Aí chegou na casa lá, a mulher abriu, oi, boa tarde. Vocês mudaram aqui há poucos dias e tal, não sei o quê, e nós temos aqui na vizinhança, aqui, a gente tudo conhece um ou outro, e aí eu vim trazer esse bolo aqui, tá? Dizendo que se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à sua disposição. Sabe aquela mentira? Desgraça, devia morrer essa praga. A gente é assim, mentirinha branca. Ela foi embora e aquele fim de semana ela não viu briga nenhuma. Passou a semana inteira. Sexta-feira o Espírito Santo falou, faz um bolo, leva ela. De novo. E ela fez um outro bolo, levou para a vizinha. Muito obrigado, não sei o quê. 3 semanas ela fez o bolo. Na 4ª semana, na sexta-feira, o Espírito Santo falou, você vai fazer um bolo, levar para ela e vai convidar ela para minha casa. Aí a irmã falou assim, Senhor, fazer o bolo tudo bem, mas convidar ela ouve música do mundo a semana inteira, ela vai querer saber o que o senhor faz um bolo, leva até a casa dela e convida para minha casa. A contragosto, fez o bolo, levou lá. Vizinha, vai ter uma programação muito bonita na igreja que eu frequento, e eu gostaria de convidar você. E a vizinha não queria ir. Mas vendo a gentileza dessa irmã, 4 semanas seguidas, fazendo um bolo, ela, eu vou. Foi para a igreja, no sábado de manhã, Deus preparou um banquete. A gente pensa desse tamanho, Deus já pensando lá na frente, sabe? Deus vem preparando 4 semanas para alcançar uma pessoa. E a gente quer fazer coisa grande. E quando chegou lá, na recepção, ela foi tratada como se ela fosse da casa. O louvor foi na veia para ela. E a mensagem, então, foi para arrebentar. E aí, haveria 28 noites de evangelismo a partir daquele sábado. Essa vizinha voltou para casa, toda contente, preciso convidar meu esposo. E aí, antes dela chegar na casa dela, ela pensou assim, mas como é que eu vou convidar meu esposo? Aí chegou em casa, almoçou e tal, não sei o quê. Ela falou, eu queria fazer um convite para você. O marido dela falou, nossa, mas você está tão estranha.
você está tão diferente. Aí ela pegou e falou assim, eu tenho que confessar uma coisa para você. Antes de eu falar, eu vou ter que confessar uma coisa para você. Sabe, há um mês atrás, na sexta-feira à noite, que você chegou e tinha um bolo de cenoura? Você perguntou se fui eu que fiz, e eu falei que foi? Não fui eu, não. Sabe por quê? Eles brigavam todo fim de semana? Porque ela não sabia cozinhar. Ela fazia aquele arroz unidos venceremos, ou o feijão era salgado demais, ou ficava meio cru, e o marido, eu casei com uma imprestável, não sei o que e tal, nem cozinhava, nem para cozinhar você serve e tal, por isso que eles brigavam. E ela, para esquecer isso, ela ligava o som a toda altura. Aí ela chegou pro marido e falou, então, sabe a semana seguinte, assim, aquele dia que você recebeu, comeu um pedaço de bolo, você, ai mulher, você é maravilhosa, como você é prendada, e nós passamos um fim de semana maravilhoso, e a semana também foi, sabe, na outra sexta-feira, também na outra, e essa ontem? Então, não fui eu que fiz o bolo. A vizinha aqui, tá? Ela trouxe o bolo para mim, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta semana. E ontem, ela me convidou para ir na igreja dela. Você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja, né? Mas foi tão, assim, eu não podia dizer não para ela, eu até queria dizer, mas seria indelicadeza da minha parte, eu fui. E eu vou dizer, eu nunca me senti tão bem. Ela falou pro marido. E ela falou assim, e eu estou tão feliz, e vai ter 28 noites lá, que eu queria convidar você também. Aí o marido dela falou assim, olha, eu nunca vi você tão mudado assim. Se realmente é para ficar desse jeito assim, eu vou com você lá. 28 noites, irmãos, a irmã contando lá que eles foram. E no término, aceitaram fazer parte do exército de Jesus. E essa irmãzinha que queria fazer coisa grande, descobriu que no reino de Deus nós somos jumentinho. Sabe? É Ele que determina, não somos nós. 2 anos depois, ela estava fazendo o evangelismo lá em Natal, e 3 anos depois ela estava viajando o mundo, pregando a palavra do Senhor. Queria te fazer uma pergunta para terminar. O que precisa acontecer na minha e na sua vida para que Deus seja real? Por que é difícil a gente responder essa pergunta, hein? A gente canta assim, ó, para terminar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí a gente orando, cantando, porque os hinos são orações cantadas, a gente ora assim, diz assim para Deus, dá liberdade. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Não é assim que a gente faz? Aí Deus permite que você perca o emprego. Você dá graça ou murmura? Hã? Aí Deus permite uma enfermidade. Você dá glória a Deus, aleluia, dá graça ou murmura? Queria te fazer uma pergunta. Você é o oleiro? Você é o oleiro? Mas você não pediu para o oleiro te quebrar? E por que você quer ensinar para o oleiro como é que se quebra um vaso? Por isso, irmãos, que a gente perde muitas bênçãos de Deus. Porque a gente canta, mas não é orando. A gente canta muitas vezes da boca para fora. A gente fala tudo entregarei, mas tem reserva. E Deus odeia essa hipocrisia. Não há nada que Deus mais odeie na face da terra, irmão, do que hipocrisia. Ele prefere um relaxado lá fora, um pecador, do que um dentro da igreja relaxado. Por isso que diz que há mais misericórdia para um pecador comum do que para muitos de nós. Porque não há povo que conheça mais da palavra de Deus do que o povo adventista. Não há povo que conheça mais de saúde do que o povo adventista. E entra dia, e entra mês, entra ano. E a igreja, infelizmente, cada vez mais, e eu digo, muitos de nós, continua do mesmo jeito. Não precisa chegar a esse ponto, mas estando do mesmo jeito, é a mesma coisa, está pior.
E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você peca porque é pecador ou é pecador porque peca? O que você acha? Pecador que peca. Evolução. Eu digo para você nenhuma das duas opções. Vou fazer uma outra pergunta. O diabo é culpado de nós pecarmos? Não. Não? Então por que a gente peca? Porque é pecador ou porque é safado? Pecado não é escolha, irmãos. Então eu não posso, não é porque eu sou pecador que eu tenho que pecar. Eu tenho natureza pecaminosa, mas eu peco porque eu escolho. Porque a Bíblia diz assim, ó: achegai-vos a mim, o Senhor fala, resista ao diabo. Mas aí eu não faço o primeiro passo, eu não me achego ao Senhor como me é dado o privilégio. Aí eu quero lutar com a tentação e com o tentador na minha força. Se ele conseguiu derrotar a terça parte dos anjos perfeitos, derrotou Adão e Eva, um casal que também não tinha pecado, tinha uma natureza 100% o caráter transformado. E aí a gente, com 6.000 anos de pecado, com um relacionamento pequeno, muito pequeno com Deus, nós temos a possibilidade de aumentar isso muito mais, a gente quer enfrentar o diabo na nossa força. Quero terminar perguntando para você: o que precisa acontecer na minha e na sua vida nessa manhã e nesse sábado, para que a gente pare de brincar de esconde-esconde com Deus e se jogue assim? Que Deus não tenha falado o que eu e você queria ouvir, mas que Ele tenha falado o que eu e você precisava ouvir. Porque, irmãos, eu estou cansado de viver nessa terra. Eu não aguento viver um dia mais aqui. Eu conto os minutos para ir embora daqui. Mas eu tenho certeza que ainda há muitas pessoas próximas a mim que precisam conhecer desse Deus maravilhoso antes que a porta da graça se feche. Eu tenho tido contato com evangélicos aos montes, e eles estão sendo levados à palavra de Deus e descobertas verdades que muitas vezes nós temos medo de falar. Deus está abrindo mentes de maneiras assustadoras. E nós temos ouro nas mãos. Estamos assentados em cima do ouro pedindo esmola. Vamos colocar de joelhos. Mais uma vez, ó Pai querido, a única palavra que nós podemos te dizer no Teu santo dia é obrigado. Que o Senhor moveu céus e terras para nos trazer a este local, em contato com a natureza, onde podemos ter uma intimidade maior com o Senhor, no Teu santo dia. Eu vi os empecilhos que Satanás colocou para que eu chegasse até aqui. E eu não sei cada pessoa quais foram os impedimentos que vieram para que elas chegassem aqui também, os perigos que elas passaram às vezes na estrada. Mas o Senhor nos trouxe até aqui é porque o Senhor tem pressa de nos usar e de nos salvar de nós mesmos. Então, Senhor, o único pedido que eu quero te fazer, e eu sei que cada um tem um pedido a fazer, o meu pedido, Senhor, me dá tempo para gastar tempo com o Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. Estou cansado de viver na mediocridade do cristianismo. Eu quero ver o sobrenatural da fé. Eu quero ver milagres, curas, maravilhas. E quero também, ó Pai querido, receber esse poder, essa porção dobrada do Teu Santo Espírito. Não para me aparecer, ó Pai querido, mas para terminar a Tua obra aqui nessa terra. Cada um aqui, ó Pai querido, fez o seu pedido ao Senhor neste momento.
E eu tenho certeza, ó Pai querido, que o Senhor já está realizando. Porque a Tua palavra me dá essa certeza lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Queremos Te agradecer, ó Pai querido, porque o Senhor vai nos quebrar, vai nos esmiuçar, vai nos fazer de novo a cada dia. Precisamos que isso aconteça, ó Pai querido. Tenho certeza que ninguém aqui está feliz com o caos que está virando esse planeta Terra. Mas, Senhor, precisamos de força, precisamos do empurrão, precisamos de uma motivação, que o Senhor cauterize na nossa mente que a única motivação que deve pautar a nossa vida é Jesus. Nos volte, Senhor, para a Tua palavra como nunca foi acontecido antes. Nos ajude, Senhor, a despertar desse sono espiritual, dessa letargia, dessa mornidão, dessa fraqueza espiritual, desse desânimo. Eu tenho certeza que a partir desse sábado, uma nova vida vai começar para cada um de nós. Então, Senhor, faz um milagre em nós. Nos tira o medo, a covardia, a hipocrisia, a arrogância, a prepotência, a soberba, egoísmo. Tira de nós a glutonaria também, a bebedeira. Faz um reavivamento, uma reforma, porque só o Senhor pode fazer isso em nós. Nós tentamos e nadamos e acabamos sempre morrendo na praia. Estamos cansados disso, Senhor. Nós queremos que o mundo veja Jesus em nós. Coloca, Senhor, paixão, amor pelas almas que estão perecendo no lodaçal das trevas. Usa as nossas mãos, a nossa boca, os nossos pés, o nosso corpo, os talentos, os dons que o Senhor tem nos dado, o pouquinho de dinheiro que nós temos, Senhor, que nós possamos pensar sempre no próximo, o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar. Faz esse milagre, Senhor, nessa manhã em nós. Queremos levantar dessa oração com fogo ardendo nas nossas veias, pulsando o desejo sincero de gastar mais tempo na Tua presença, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, fazer do Senhor o melhor amigo, e que as pessoas, ó Pai querido, se não viram Jesus em nós até hoje, que a partir desse sábado, dessas horas, passarmos aqui, que elas queiram saber o que mudou, ao ver as mudanças que o Senhor vai operar a nossa voz, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. E quando elas tiverem e fizerem essa pergunta, que nós, sem medo, sem vergonha, com ousadia, com intrepidez, possamos dizer: tivemos um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. Abala, Senhor, o nosso lar. Tira tudo aquilo que nos impede de que o Senhor ocupe e dirija todas as nossas áreas da vida. Se a parentes, a amigos, a vizinhos, a colega de trabalho, a patrões, a conhecidos, que ainda não foram alcançados, que nós sejamos o meio, Senhor, que nós sejamos o instrumento. Põe as palavras na nossa boca, como o Senhor disse para Jeremias e disse para nós nessa manhã, que não temos que nos preocupar onde irmos e nem o que falar. Então nós estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que os jovens, adolescentes que estão aqui, os de mais idade, recebam vigor, recebam força a partir dessa oração, e que uma nova estrada, uma nova caminhada que vai daqui para as mansões celestiais comece nessa manhã mais uma vez. Não nos deixe desanimar, Senhor. Não nos deixe esquecer que o Senhor cuida de cada um de nós. Vamos almoçar daqui a pouco, vai ter, eu não sei se vai ser jejum, mas que o Senhor abençoe todo o resto dessa programação. Que tudo tenha sido preparado e seja aceito para o Senhor como cheiro suave e agradável. Aceita, ó Pai querido, cada pedido que ficou no coração nessa manhã, e cada agradecimento também, pois oramos agradecidos mais uma vez nos méritos do Seu Filho Jesus. Amém.